Bom, gente, então hoje eu vou ensinar esse modelo de pochete, que pode ser uma clutch também. Eu fiz com os quadradinhos da vovó aqui. Nós vamos fazer um total de 6 quadradinhos nesse design aqui bem bonito. Eu vou tirar a medida dessa pochete para vocês. Ela ficou de largura aqui, dessa ponta mais larga até a outra, com 35 centímetros. A parte de baixo ficou com 19 centímetros. E de altura ela ficou com 18 centímetros. Os materiais que eu utilizei para fazer ela foi aqui o fio de poliéster Plus da CS Badulax. Eu usei esse na espessura de 3 milímetros, na cor cru. E nós vamos usar uma agulha de 4 milímetros. Os acessórios eu fiz aqui uma parte da alça em crochê. E coloquei as correntes aqui nas pontas como sugestão. O fecho também é opcional, vocês podem adaptar com qualquer tipo de fecho. Eu usei esse torniquete lá da CS Badulax, na cor dourada. Na aula eu ensino como aplicar esse fecho, é bem simples. E vamos ao passo a passo? Bom, gente, então para fazer essa pochete, nós vamos precisar de 6 quadradinhos desse daqui. Cada quadradinho desse tem 13 centímetros dos lados. E vamos iniciar fazendo o primeiro quadradinho. Nós vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Dentro do círculo, nós vamos colocar 8 pontos meio alto. Vamos iniciar aqui com 1, 2 correntinhas, que vai representar o primeiro ponto. E entre os pontos meio alto, nós vamos colocar uma correntinha de intervalo. Então, faz aqui uma correntinha, laça, coloca a agulha dentro do círculo e faz o ponto meio alto. Em seguida, faz uma correntinha, laça e faz o ponto meio alto. Uma correntinha, laça e vai fazendo até completar 8 pontos, tá? Sempre com uma correntinha no meio deles. Finalizei aqui 8 pontos meio alto, com uma correntinha, sempre no meio deles. Fecho aqui o meu círculo e agora nós vamos finalizar a carreira com ponto baixíssimo. Nós temos aqui a primeira, a segunda, na terceira correntinha, coloca a agulha e fecha com baixíssimo. Agora vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, inicia com 1, 2 correntinhas, laça o fio. No mesmo lugar, bem aqui nesse espaço onde tem a correntinha, vamos colocar um total de 7 pontos meio alto. Essa correntinha representa o primeiro, então coloca a agulha e faz o restante. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz aqui 7 pontos meio alto no mesmo ponto. Aqui no próximo espaço, vamos colocar um ponto baixo. No próximo espaço, 7 pontos meio alto. Então, laça, coloca a agulha e faz 7 pontos meio alto. 3, 4, 5, 6 e 7. No próximo espaço, faz ponto baixo. No próximo, mais 7 pontos meio alto. No próximo espaço, ponto baixo. E no próximo espaço aqui, mais 7 pontos meio alto. E 7. Nós temos aqui esse próximo espaço entre esse último ponto e o primeiro. Aqui coloca um ponto baixo para finalizar essa carreira. Bom, então vamos fechar a carreira. Tem aqui a primeira, a segunda, na terceira correntinha, coloca a agulha e fecha com baixíssimo. E vamos para a próxima carreira. Nós vamos fazer aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4.
2 correntinhas vai representar o primeiro ponto, as outras 2 vai ser de intervalo entre o próximo ponto. Então, laça, coloca a agulha no mesmo lugar e faz ponto meio alto. Em seguida, faz 1, 2, 3 correntinhas agora. Laça o fio e coloca a agulha no mesmo lugar. Faz o terceiro ponto meio alto. Depois, faz 1, 2 correntinhas, laça e faz o quarto e último ponto meio alto aqui dentro. Então, colocamos 4 pontos meio alto aqui dentro, sendo que aqui entre o primeiro e o segundo fizemos 2 correntinhas de intervalo, depois 3 e depois 2, certo? E ficou com esse joguinho aqui. Feito isso, nós vamos fazer agora 5 correntinhas. Faz 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, nós vamos laçar o fio e vamos colocar a agulha bem aqui no próximo ponto baixo, que tem depois desses 7 pontos meio alto que fizemos. Coloca a agulha bem no centro do ponto, laça e faz o ponto meio alto. Depois, faz 1, 2 correntinhas, laça, coloca a agulha no mesmo lugar, bem no centro do ponto e faz ponto meio alto. Faz 1, 2, 3 correntinhas agora, laça, coloca a agulha no mesmo lugar e faz o terceiro ponto meio alto aqui. Aí, faz 1, 2 correntinhas, laça e faz o quarto ponto meio alto no mesmo lugar. Completamos mais um joguinho aqui. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laça o fio, vem aqui no próximo ponto baixo, bem no centro do ponto, e vamos repetir a mesma coisa. Ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto, 3 correntinhas, ponto meio alto e finaliza com 2 correntinhas e ponto meio alto. Fizemos mais um joguinho aqui. Agora, faz mais 5 correntinhas. Fez 5 correntinhas, laça o fio e vamos aqui pro próximo ponto baixo. Coloca a agulha no centro do ponto, faz ponto meio alto. 2 correntinhas, ponto meio alto. 3 correntinhas. Ponto meio alto. 2 correntinhas e faz o último ponto meio alto aqui dentro. 5 correntinhas. E vamos finalizar a carreira. Nós temos aqui o primeiro joguinho no início da carreira. Tem aqui a primeira, segunda. Na terceira correntinha, nós vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. E o nosso square vai começando a tomar a forma aqui. Agora, vamos para a próxima carreira. Nós vamos iniciar a próxima carreira fazendo 1, 2 correntinhas. Nesse mesmo espaço aqui que tem logo embaixo da correntinha, nós vamos colocar um total de 7 pontos meio alto, sendo que a correntinha foi o primeiro. Então, laça e vai completando até dar 7. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz 7 pontos meio alto. No próximo espaço aqui do lado, nós vamos colocar apenas um ponto baixo. No próximo espaço, mais 7 pontos meio alto. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, fizemos 7 pontos meio alto juntos. No próximo espaço, um ponto baixo. E no próximo espaço, mais 7 juntos. Agora, nós temos aqui as correntinhas e temos os pontos meio alto da carreira anterior. Nós vamos fazer um ponto baixo pegando o quarto ponto da carreira anterior.
bem aqui, olha. Tá? Conta aqui, 1, 2, 3, 4. Deu 4, coloca a agulha debaixo da correntinha. E aqui nós vamos fazer o ponto baixo cobrindo essas correntinhas aqui de cima. Olha como as correntinhas vai ficar por entre o ponto, certo? Depois, laça o fio, já vem direto no próximo espaço que tem aqui, olha. Depois das correntinhas. E aqui nós vamos colocar mais 7 pontos meio alto. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No próximo espaço, faz um ponto baixo. No próximo espaço aqui, mais 7 pontos meio alto. E 7. Depois nós temos as correntinhas. E aqui nós vamos fazer um ponto baixo, pegando os pontos meio alto da carreira anterior. Então, conta aqui. 1, 2, 3, 4. Onde deu 4, coloca a agulha e faz o ponto baixo. Certo? E nós vamos fazendo dessa forma até chegar no final da carreira, sempre repetindo essa sequência. Então, laça o fio, já vem direto aqui no próximo espaço, faz os 7 pontos meio altos juntos. E 7. No próximo espaço, faz apenas um ponto baixo. E no próximo espaço, mais 7 pontos meio altos juntos. Depois, nós vamos localizar o quarto ponto aqui da carreira de baixo. Coloca a agulha e faz um ponto baixo. Depois, laça o fio e vamos repetir mais uma sequência aqui. 7 pontos meio alto juntos, no mesmo espaço. No próximo espaço, um ponto baixo. E no próximo espaço, mais 7 pontos meio alto. E aqui nós vamos finalizar no quarto ponto com um ponto baixo. Depois vem aqui no início para fechar a carreira. Conta 1, 2, na terceira correntinha, coloca a agulha e fecha com ponto baixíssimo. Assim, tá? E agora vamos para a próxima carreira. Nós vamos iniciar aqui a próxima carreira com 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos laçar o fio e fazer um ponto meio alto no mesmo lugar aqui onde eu tenho as correntinhas, no mesmo ponto. Nós vamos ficar aqui com 2 pontos juntos e com 2 correntinhas de intervalo, porque nós fizemos 4 no total, 2 representou o primeiro ponto e 2 ficou de intervalo entre o próximo ponto, tá? Agora faz 5 correntinhas, 2, 3, 4 e 5. 5 correntinhas, agora nós vamos pular todos esses 7 pontos meio alto e vamos direto nesse ponto baixo. Aqui, nós vamos fazer aquele joguinho de pontos. Então, laça o fio, coloca a agulha no centro do ponto, faz o ponto meio alto. Em seguida, faz 1, 2 correntinhas, laça o fio, coloca a agulha no mesmo lugar, faz ponto meio alto. Depois, faz 3 correntinhas, laça a agulha no mesmo lugar, faz ponto meio alto. E finaliza com 2 correntinhas e um ponto meio alto. Fizemos aqui o joguinho e vamos seguindo essa sequência. Depois faz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Fizemos as 5 correntinhas, laça o fio, coloca a agulha no próximo ponto baixo, que tem aqui, bem no centro do ponto, e faz um ponto meio alto. Aqui, vamos fazer 2 correntinhas, coloca a agulha no mesmo lugar e faz
e faz o segundo ponto meio alto aqui. Certo? Fizemos um Vzinho aqui, igual quando começamos também. Bom, vai ser assim, quinas, vamos fazer os joguinhos. Quina, quina, quina e quina. Entre as quinas vai ser o Vzinho. Vzinho, Vzinho, Vzinho e o Vzinho. Certo? Então, vamos lá. Faz agora 5 correntinhas. 3, 4, 5. Laça o fio. Vem no próximo ponto baixo, bem no centro do ponto. Aqui vamos fazer aquele joguinho. Então, faz ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto, 3 correntinhas, ponto meio alto e 2 correntinhas com ponto meio alto. Finalizamos um joguinho aqui, faz 5 correntinhas, 5, laça o fio, coloca a agulha no próximo ponto baixo, bem no centro do ponto, e aqui vamos fazer o Vzinho. Então, faz ponto meio alto, 2 correntinhas e ponto meio alto, no mesmo lugar. Depois, faz 5 correntinhas, laça, e vamos fazer um joguinho aqui, no próximo ponto baixo. Agulha no centro do ponto, faz aqui meio alto, 2 correntinhas, meio alto, 3 correntinhas, meio alto, 2 correntinhas e ponto meio alto. Faz 5 correntinhas, laça, vem no próximo ponto baixo, no centro do ponto, faz um Vzinho aqui. Ponto meio alto, 2 correntinhas e ponto meio alto. Depois, faz 5 correntinhas, laça, vem no próximo ponto baixo e faz um joguinho aqui. Ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto, 3 correntinhas, ponto meio alto, 2 correntinhas e finaliza aqui com o último ponto meio alto. Bom, vai chegando aqui no finalzinho da carreira, nós vamos fazer agora o fechamento aqui. Nós vamos fazer agora 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vamos fechar a carreira. Aí, tem aqui a primeira, a segunda. Na terceira correntinha, coloca a agulha e fecha com ponto baixíssimo. Certo? E agora, nós vamos finalizar a última carreira. Nós vamos fazer aqui uma correntinha, depois nós vamos fazer um ponto baixo nesse espaço que tem logo embaixo da correntinha. Então, coloca a agulha nesse espaço e faz ponto baixo, certo? A correntinha representou o primeiro ponto, então ficou 2 pontos aqui juntos. Depois, nós temos aqui o próximo espaço aqui, com a correntinha aqui em cima. Nós vamos fazer pontos baixos pegando aqui os pontos da carreira anterior. E nós vamos fazer um total de 5 pontos aqui. Nós temos 7 pontos meio alto no total. E nós vamos pegar somente os 5 do meio. E vamos pegar esses pontos abraçando as correntinhas aqui, certo? Então, coloca a agulha bem aqui, olha, no próximo ponto, tá? Lembrando que vão ser só 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Laça o fio e faz ponto baixo. Olha como a correntinha ficou coberta aqui por entre o ponto. Vem no próximo ponto e faz o segundo. Vem no próximo, 3. No próximo, 4. No próximo, 5. Certo? Ó, cobriu as correntinhas. E agora, nós vamos colocar no próximo espaço aqui 2 pontos baixos. Faz 1, no mesmo lugar, 2. No próximo espaço aqui, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 2 e 3. No próximo espaço, 2 pontos baixos. Certo?
Temos aqui as correntinhas, vamos fazer 5 pontos pegando os pontos da carreira de baixo. Então, faz 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, temos aqui aquele Vzinho. Coloca a agulha bem no espaço entre eles e faz 2 pontos baixos aqui, juntos. Temos aqui as correntes. Vamos fazer os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Temos aqui o próximo espaço aqui. Vamos fazer 2 pontos baixos juntos. No próximo espaço, 3 pontos baixos juntos. 2 e 3. No próximo espaço, 2 pontos baixos juntos. E aqui nós temos as correntes. Vamos fazer os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Temos aqui aquele Vzinho. Entre os pontos, coloca 2 pontos baixos juntos aqui nesse espaço. Depois, mais 5 pontos baixos aqui do lado. 3, 4 e 5. Temos aqui o próximo espaço, 2 pontos baixos juntos. No próximo espaço, vão ser 3 pontos baixos juntos. No próximo espaço, vão ser 2. E aqui, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Temos o Vzinho, 2 pontos baixos juntos entre eles, mais 5 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse espaço, 2 pontos baixos juntos. No próximo espaço, 3 pontos baixos juntos. No próximo espaço, 2. E vamos finalizar aqui com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, nós vamos fazer o fechamento da carreira. Então, corta aqui o fio, puxa o fio todo para cima. Nós temos aqui a correntinha de subida e a correntinha entre a correntinha de subida e o próximo ponto aqui. Nessa correntinha entre os pontos, coloca a agulha de trás para frente, leva esse fio lá para trás. E agora, esse mesmo fio, vamos passar dentro dessa última correntinha que nós fizemos. Vem com a agulha aqui por trás, sai no meio da correntinha e puxa esse fio lá para trás. Então, fizemos o fechamento aqui, agora é só arrematar os fios. Tanto esse fio aqui, vai passando por entre os pontos, e esse fio do início aqui do círculo mágico também. Prontinho, gente. Finalizamos o nosso primeiro quadradinho. Agora, nós vamos fazer mais 5 peças igualzinha essa daqui. Bom, então, tendo os 6 quadradinhos feitos, arrematados, nós vamos montar aqui a nossa pochete. Nós vamos fazer o seguinte: uma peça, nós vamos dobrar, virando assim do avesso para cima. Aí, vamos dobrar no meio. Fica nesse formato de triângulo. A outra peça, nós vamos colocar aqui na lateral. Nós vamos encaixar, só que virando do avesso, porque vai ser a parte de trás da pochete. Aí, do outro lado, posiciona aqui e vira também. Vamos pegar outra lateral aqui, encaixa na parte da frente. Outra lateral aqui e encaixa na parte da frente.
nessa posição. E por último, vamos pegar aqui o outro square, vira com o avesso para cima e fecha aqui para ser a aba da nossa pochete, assim, certo? Bom, agora nós vamos montar aqui, unindo as partes, né? Costurando com a própria agulha mesmo. Bom, nós vamos iniciar costurando as laterais. Então, eu tenho essas duas peças, que é a peça da frente e a peça de trás. Nós vamos unir essas duas peças primeiro. Então, vira aqui e vamos iniciar a costura. E nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui, de um lado do quadradinho, aqueles 3 pontos juntos. Tem o ponto do meio, bem aqui na quina. Vamos colocar a agulha bem no meio da correntinha do ponto do meio. A agulha assim mesmo, de cima para baixo. E do outro lado a mesma coisa, 3 pontos juntos, ponto do meio, agulha de cima para baixo, no meio da correntinha, assim. Agora, laça o fio, deixa um pedaço aqui sobrando pra gente poder arrematar. E traz uma argolinha aqui pra cima. Coloca a agulha na próxima correntinha aqui do lado, bem no meio da correntinha assim, e do outro lado também bem no meio dela. Laça e faz ponto baixíssimo. No meio da correntinha de um lado, no meio da correntinha do outro lado, laça o fio e passa por dentro de todas as argolinhas aqui. Coloca a agulha de um lado, do outro, laça e faz o baixíssimo. De um lado, do outro, laça, faz um baixíssimo. Sempre assim, vai pegando uma correntinha do lado da outra e vai fazendo a costura com um ponto baixíssimo para cada ponto desse, até chegar na próxima quina. Bom, então fiz a costura até o ponto do meio aqui da quina dos dois lados, certo? Bom, costuramos aqui essa parte. Agora, nós vamos virar pro lado do avesso, dobra no meio e vamos costurar a parte da frente da lateral com a parte aqui de baixo da bolsa. Então, nós temos aqui, olha, essa parte dobrada aqui, bem aqui no meio da peça, nessa quina aqui do nosso square, temos aqueles 3 pontos juntos. No ponto do meio, bem aqui, nós vamos iniciar a costura. Então, deixar ele marcadinho aqui. Pode até usar um marcador para saber onde tem que colocar a agulha. E aqui nós vamos continuar. Fizemos aqui o último ponto, peça dobrada. E agora é só costurar essa parte aqui do square com essa parte aqui, certo? Então, agora, coloca a agulha nessa correntinha aqui do lado, com a correntinha onde marcamos aqui com o marcador. Tira o marcador, coloca bem no meio da correntinha. E aqui nós vamos laçar o fio do rolo e faz a costura. Laça e passa por dentro de tudo. Vem na próxima correntinha, na próxima aqui, laça e faz ponto baixíssimo. Vem na próxima e vai fazendo a costura agora nesse sentido aqui, certo? Quando chegar aqui na quina, nós vamos unir com essa parte aqui. E aí eu já volto aqui com vocês. Bom, finalizei aqui a costura. Fui costurando até a quina, aqui na parte de cima. E eu parei um ponto antes do ponto do meio, que tem dos 3 juntos aqui dessa quina.
Lá do outro lado, olha, nós vamos costurar a parte da frente aqui da lateral. Bem aqui na quina, nós temos aqueles 3 pontos juntos também. Vamos colocar a agulha bem nesse ponto do meio. Ponto do meio da quina desse lado e ponto do meio da quina desse outro lado. Laça aqui o fio e faz ponto baixíssimo. Correntinha de um lado, correntinha do outro. E segue a costura agora nesse sentido aqui, costurando essa parte da frente da lateral. Bom, então fiz a costura até aqui o finalzinho. Eu parei um ponto antes do ponto do meio aqui dos dois lados, tá? E agora nós vamos costurar esse outro square, que é da parte de trás lá da bolsa. Então, nós vamos virar ele com o avesso pra cima, encaixa aqui na parte de trás da lateral e vamos costurar essa reta aqui agora. Então, posiciona aqui ponta com ponta. Fio do rolo sempre no meio das peças, coloca a agulha na próxima correntinha, que fica bem no ponto do meio da quina, com a correntinha do ponto do meio da outra quina. Agulha bem no meio das correntinhas, laça e passa por dentro de tudo aqui. E aí, segue a costura nesse sentido agora, costurando essa outra lateral. Então, costurei aqui essa parte da lateral. Agora, vamos costurar a parte de cima aqui da pochete. Então, segue aqui fazendo a voltinha normalmente. Olha, pega aqui a correntinha de um lado com a correntinha do outro lado. E vamos finalizando a costura aqui. E aí, vamos costurando até chegar nessa parte de cima aqui da quina. Bom, então, vou fazer aqui a última costura, pegando as alcinhas das quinas dos 3 pontos juntos. Pronto, finalizei. Agora, nós vamos cortar esse fio, arrematar e vamos costurar aqui do outro lado. Vamos iniciar daqui, da parte de cima, e vamos costurar essa reta aqui. Agora, eu vou fazer a costura dessa outra parte aqui. Então, tem aqueles 3 pontos juntos, pega a correntinha do meio, com a correntinha do meio do outro lado, laça, traz uma laçada aqui pra cima e segue aqui a costura, pegando as correntinhas aqui, uma do lado das outras. Bom, então, finalizei aqui a costura. Agora, é só cortar o fio e arrematar. Aí, esse fio, só passar pra parte de dentro aqui. E aqui, a gente arremata por entre os pontos. Aí, feito isso, nós vamos agora costurar essas duas partes aqui, olha. Aqui e aqui. Aí, pode fazer uma costura só. Então, podemos iniciar, por exemplo, daqui... Aí, segue costurando até aqui, tá? Aí, eu vou pegar aqui, olha, a alcinha do ponto do meio de um lado com a alcinha do ponto do meio do outro lado. Aí, laça e traz uma argolinha aqui pra frente. Aí, segue pegando uma correntinha de cada lado.
Então, fui costurando aqui, cheguei aqui na parte de cima, eu vou fazer a voltinha pra ir costurando agora aqui desse outro lado. Então, vou colocar a agulha aqui na próxima correntinha de uma quina e vou pegar o ponto do meio da outra quina. Certo? E vamos fazendo a costura. Então, cheguei aqui na parte de baixo. Agora, nós vamos cortar o fio e arrematar. Corta todos os fios, pra gente poder agora costurar a aba. Bom, então, eu arrematei aqui os fios. Vamos costurar a aba. Vira ela assim do avesso. Escolhe a parte da frente da pochete, né? Aquela parte que você gostou mais. Posiciona a aba na parte de trás aqui, vira, e aqui nós vamos iniciar a costura fazendo da mesma forma. Pega aqui, ó, na quina, o ponto do meio, com o ponto do meio aqui do outro lado, e inicia aqui a costura, faz a voltinha e termina desse lado, tá? Então, eu vou fazer a costura e já volto com vocês. Bom, então, costurei aqui até o finalzinho. Agora, nós vamos cortar esse fio e arrematar. Bom, então, agora antes de fazer um acabamento aqui, na abertura da bolsa, nós vamos depois fazer um acabamento em pontos baixíssimos aqui na abertura da bolsa e na aba também. Mas antes de fazer isso, vamos aproveitar para colocar o fecho. É um joguinho que vem com essas peças, tudo completinho, essa parte vai embaixo, esse é o espelhinho para prender lá na parte de baixo e essa parte vem aqui em cima, assim. Tá? Então, nós vamos encaixar aqui. Eu vou usar uma chave aqui para desrosquear o parafuso. Assim. Nós temos essa parte aqui, que é a parte de cima aqui do fecho. Nós vamos encaixar aqui na ponta da aba, de forma que fique por cima aqui das correntinhas, olha. Ele está bem em cima e as correntinhas vão ficar com esse acabamento embaixo, tá? Nós temos esse espaço aqui na quina, tá vendo? Nós vamos usar esse espaço aqui para poder encaixar aqui o fecho e essa bolinha, ela ficar aqui por inteira aberta para poder encaixar o fecho da parte de baixo. Então, para isso, nós vamos prender de forma, olha, que o parafuso, ele fique aqui por dentro de todo o espaço, tá? Então, eu vou colocar essa outra parte aqui do fecho, assim. Vou parafusar um lado, depois nós parafusamos o outro lado, tá? Ó, buraquinho com buraquinho. Coloca um parafuso. E agora, nós vamos rosquear. Rosqueei de um lado, agora vamos rosquear do outro lado. E essa parte aqui, nós vamos colocar bem aqui, um pouco mais abaixo desse acabamento aqui da costura que nós fizemos. Então, coloca aqui, de forma que os ganchos vão lá para a parte de dentro, vai passando eles por entre os pontos, bem no centro aqui da bolsa.
E aí, essa outra parte aqui, nós vamos colocar lá pra parte de dentro, aqui. Eu vou usar um alicate aqui pra poder fechar, esse alicate é lá da CS Badulax. Dobrar aqui os ganchos. Assim, tá? Aí, depois de fazer a colocação do fecho, agora nós vamos fazer o acabamento em pontos baixíssimos aqui, em todo o redor da bolsa. Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui da lateral da bolsa. Eu vou começar bem aqui, logo depois dessa costura. Vou pegar aqui a correntinha, laça aqui o fio, coloca a agulha na próxima correntinha e vamos fazendo pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada correntinha. Eu estou chegando aqui bem próximo onde encaixamos o fecho. Aí, aqui, eu também vou pegar as alcinhas que ficaram por cima aqui do fecho. E faço ponto baixíssimo. Vai chegando aqui na lateral. Continua a costura. Vai pegando as alcinhas. E depois as correntinhas aqui dessa parte da aba. Então, eu já estou aqui na aba. Aí, vou contornando ela até finalizar essa carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Bom, aqui nós temos a opção de fazer mais de uma carreira de acabamento, tá? Eu vou fazer 2 carreiras. Fiz aqui uma carreira em ponto baixíssimo. Eu vou fazer mais uma carreira. Então, eu vou aqui, bem no primeiro ponto. Então, eu vou iniciar essa segunda carreira direto aqui, pegando a alcinha de cima do primeiro ponto. Assim. Puxo esse fio aqui, pra não abrir o ponto. E aqui continua, só que pegando as alcinhas de cima dessa carreira que nós fizemos em ponto baixíssimo. Bom, cheguei aqui no finalzinho, agora vamos cortar o fio e arrematar. Bom, agora nós vamos colocar a alça. Nós vamos fazer essa alça em crochê. Eu vou medir aqui pra vocês. Ela ficou aqui com um comprimento de 55 centímetros por 3 centímetros de largura. Eu não fiz uma alça tão longa porque o crochê sempre cede aqui. Mais ou menos, essa alça vai ceder uns 5 centímetros aqui por conta da elasticidade do fio, certo? Mas vocês podem adaptar com mais pontos aqui, de acordo com o tamanho da alça que vocês querem. Então, vamos ao passo a passo? Para fazer a alça, nós vamos iniciar com 81 correntinhas.
Feito 81 correntinhas, nós vamos laçar aqui o fio e vamos trabalhar pontos meio alto também na alça. Pula aqui uma, duas correntinhas, coloca a agulha na terceira e aqui dentro coloca 2 pontos meio alto. Fiz um, no mesmo lugar, fiz o segundo. A correntinha aqui do início vai ser o nosso terceiro ponto, porque nós vamos trabalhar com 3 pontos juntos, depois pula 2, 3 juntos, pula 2, 3 juntos e assim por diante. Sempre pulando 2 pontos entre esses aumentos com 3 pontos juntos, tá? Até o final da carreira. Então, 3 pontos, laça o fio, pula uma, 2 correntinhas, na próxima, coloca a agulha e faz 3 pontos aqui dentro. Laça. Vamos pular 2 correntinhas, na próxima, mais 3 aqui dentro. Na terceira correntinha, mais 3, tá? E assim por diante até chegar no final da carreira. Então, fiz aqui a primeira carreira. Então, a cada 3 pontos juntos, pulamos 2 pontos. Agora, nós vamos contornar aqui a nossa alça fazendo nessa parte de baixo. Então, onde nós colocamos 3 pontos, no mesmo ponto vamos colocar 3 pontos também. Então, laça aqui o fio, nesse primeiro ponto aqui do cantinho, coloca 3 pontos. 1, 2 e 3. Laça. Aqui onde eu tenho as correntinhas, não coloco ponto. Vou pular. E aqui nesse ponto, onde eu tenho aqueles 3 juntos, eu vou colocar mais 3 pontos. 1, 2 e 3. Laça. Então, aqui nas correntinhas eu não coloco ponto. Onde eu tenho os 3 pontos aqui, coloco a agulha e faço mais 3. 1, 2 e 3. E assim por diante. Sempre colocando ponto onde tem os 3 juntos aqui, tá? Vai dar a mesma quantidade. Então, eu vou fazendo aqui, chegando lá no final da carreira, eu já retorno. Bom, então, cheguei aqui no finalzinho da carreira. Agora, nós vamos contornar toda a alça com pontos baixíssimos. Então, coloca a agulha já no próximo ponto aqui, direto, laça e faz baixíssimo. E aí, vamos colocando um ponto baixíssimo para cada ponto, até chegar no final da carreira. Cheguei aqui no finalzinho, contornei toda em ponto baixíssimo. Agora, vamos arrematar. Puxa o fio, passa por debaixo da correntinha, traz pra trás. E agora, vamos passar no meio dessa correntinha que fizemos por último. Vem com a agulha aqui por trás, vai sair bem no meio da correntinha e leva esse fio lá pra trás. Fechou? Agora, é só arrematar aqui por trás os pontos. Bom, gente, então, pra finalizar a alça, eu vou usar uma alça de corrente, lá da CS Badulax também, eu vou usar essa na cor dourada. Porém, eu não vou usar a alça inteira, eu vou usar só as pontas aqui da alça. Então, eu vou regular o tamanho aqui pra minha alça. Vou usar mais um par de argolas articuladas, também lá da CS Badulax, um parzinho avulso. Vou colocar aqui na ponta e depois na ponta aqui da alça de crochê. E a mesma coisa com a outra alça.
assim, tá? A nossa alça está pronta, agora vamos colocar na bolsa. Eu vou colocar aqui, próximo à abertura, na parte da lateral e do outro lado também. Prontinho, gente. A nossa pochete ficou pronta. Eu espero que tenham gostado. Obrigada e até a próxima.